Dia 14 de novembro é dia de acordar bem cedinho e levar o seu filho para tomar outra dose da vacina contra a paralisia infantil. Se você tem menos de 40 anos, talvez nunca tenha visto uma criança com poliomielite. Durante muito tempo, a infância de brasileiros foi assombrada por doenças que hoje em dia foram eliminadas ou controladas pela vacinação. O país era constantemente assolado por epidemias, especialmente prejudiciais às crianças, como varíola, meningite, sarampo e poliomielite. As doenças infecciosas eram chamadas de doenças da infância porque as crianças todas nascem suscetíveis a elas. Embora tenham sido muito frequentes e causado muito problema em relação às crianças, dividiam com outras doenças relacionadas às condições de vida o problema de mortalidade infantil durante a história. Hoje é falso você dizer que são doenças próprias da infância. O processo de imunização vai hoje desde o nascimento até a morte da pessoa, né? A evolução da ciência mudou este cenário. Hoje, graças ao amplo acesso às vacinas, mães e pais não precisam mais encarar estas doenças como algo inevitável para seus filhos. Mas afinal, quais foram os avanços que nos trouxeram até aqui? Coqueluche, difteria, tétano hoje são evitadas com a vacina tríplice. Esse novo pacto, essa nova aliança, que nós estamos chamando de uma profunda reforma sanitária desse país. Antes do desenvolvimento da vacina contra a varíola, houve na história da humanidade várias formas de se tentar evitar a doença. Uma delas foi a variolização, que é a ideia de você colocar um pouco do pus, das feridas das pessoas doentes em pessoas sãs, em baixa quantidade, para possibilitar a criação de resistência à doença. E ela, ao mesmo tempo que protegia efetivamente, ela gerava muitos riscos de levar outras doenças ou mesmo de provocar doença. O desenvolvimento das vacinas modernas começou com as pesquisas do médico britânico Edward Jenner. Os passos decisivos de sua pesquisa não foram dados em hospitais ou laboratórios, e sim entre camponeses no interior da Inglaterra. Jenner fazia estudos com ordenhadores de vacas que haviam sido infectados pela varíola bovina, versão da doença que afeta humanos de forma mais branda. Estes camponeses, curiosamente, pareciam tornar-se resistentes ao vírus da varíola humana. Foi graças a essa pesquisa que, em 1878, Jenner concluiu que poderia inocular artificialmente pessoas com o vírus da varíola bovina, como forma de fazê-las adquirir imunidade à varíola humana. E é justamente daí que vem o nome vacina, da palavra em latim para vaca, animal que foi tão importante para os estudos de Jenner. Apesar de não termos a mídia social no final do século XIX, né, a gente sempre tinha um noticiário que a vacina era cultivada em vacas. Então eu vou virar uma vaca. A história de virar animal tomando vacina já tem quase 2 séculos. Quase 80 anos depois, outro passo importante foi dado na história do desenvolvimento das vacinas por Louis Pasteur. Você já deve ter ouvido falar nele por conta de outras descobertas: o processo de pasteurização do leite e da cerveja. Mas, além disso, as pesquisas de Pasteur foram muito importantes para a elaboração das primeiras vacinas em laboratório. Na época, ele conduzia pesquisas sobre o vírus da cólera, utilizando galinhas como cobaias. Elas eram inoculadas com o vírus e, geralmente, morriam depois de um tempo. Mas, certo dia, um de seus assistentes cometeu um engano. Inoculou uma das galinhas cobaias com uma amostra atenuada do vírus. A infecção dessa galinha foi mais branda e, para surpresa de todos, ela ficou imune à doença. Os grandes avanços da ciência são frutos de muito trabalho e dedicação. Porém, um pouco de sorte também é de grande ajuda.
O trabalho de Louis Pasteur teria ainda uma influência decisiva na história da saúde pública no Brasil. Em 1887, um jovem médico paulista mudou-se para Paris com o objetivo de estudar bacteriologia. Ele era Oswaldo Cruz, que se tornou um dos nomes mais importantes da história da medicina brasileira. Não é à toa que o renomado Instituto de Pesquisa Fiocruz foi batizado em sua homenagem. Após 2 anos estudando no Instituto Louis Pasteur, Oswaldo Cruz voltou ao Brasil focado em aplicar aqui o que aprendeu na capital francesa. Lá no início do século, quando se criou o Instituto Soroterápico de Manguinhos e o Instituto Butantan em São Paulo, aliás, são frutos da mesma crise de peste bubônica em Santos, essas instituições eram pequenos institutos para estudo científico e produção de vacinas. Esses institutos, no início do século passado, eles estavam assim na ponta da linha dos conhecimentos científicos da época. Frente ao Instituto Soroterápico Federal, ele se dedicou a pesquisas, fabricação de medicamentos e a formação de novos sanitaristas. A Fiocruz é reconhecida mundialmente e, em 1925, a convite de Carlos Chagas, recebeu uma visita ilustre. E aí, você reconhece esse homem da foto? A gente hoje está vivendo a Covid e está vendo tanto o Butantan como a Fiocruz e sua capacidade de produção de vacinas. Esse processo se deu historicamente em relação a epidemias de gripe, epidemias de meningite, epidemia de zika. Então essas instituições, tanto no âmbito da produção como na formação de quadros da saúde pública, são fundamentais para o desenvolvimento do país. As pesquisas e intervenções de Oswaldo Cruz mudaram para sempre os paradigmas da saúde brasileira. Porém, nos anos seguintes, ele teria que enfrentar um desafio que não havia previsto. No Rio de Janeiro é um momento de desenvolvimento relacionado ao comércio em especial para as elites. Rodrigues Alves assumiu a presidência do país com o intuito de transformar o Rio de Janeiro. Essa urbanização, ao mesmo tempo que deixou um legado de belos prédios, de uma avenida Rio Branco, na época Avenida Central, muito embelezada, ela também expulsou da cidade um conjunto muito grande de trabalhadores, de pessoas que de uma hora para outra ficaram sem ter residências e ficaram sem condição de vida e trabalho. E essas pessoas elas foram para os morros, surgindo as favelas. Então isso já gerava um clima de descontentamento contra essas medidas. Em 1904, uma grande epidemia de varíola assolou o Rio de Janeiro. Oswaldo Cruz, que então coordenava a Diretoria-Geral de Saúde Pública, encaminhou ao Congresso Nacional uma lei que exigia a obrigatoriedade da vacinação contra a doença. No entanto, as ações não se restringiram a isso. Nos meses seguintes, ele conduziu a maior campanha de saúde pública que o país já tinha visto. Foi criada uma polícia sanitária, com poder para desinfetar casas, caçar ratos e matar mosquitos. Como era naquela época, esse processo era feito através do que a gente chamava de campanhas, que eram atividades organizadas quase que militarmente para controlar essas doenças. Em relação à febre amarela, isolar os doentes e acabar com os mosquitos na região urbana através da utilização de gases que eram jogados nas casas. Em relação à varíola, a vacinação que gerou a revolta que a gente conhece como revolta da vacina. Não se pedia autorização, se entrava nas casas, né, para verificar se tinha criadouro de Aedes, a questão dos ratos, porque você tinha a questão da peste bubônica, etc. Então, com isso, você estava num clima, né, das pessoas contra essas imposições, porque não eram explicadas. O levante se ergueu de forma estrondosa no dia 4 de novembro de 1904. Os revoltosos armaram barricadas e entraram em diversos conflitos com a polícia carioca, em um clima de verdadeira guerra civil. A revolta da vacina e mesmo outras epidemias que ocorreram no século XX, elas mostram para a gente a necessidade de informação para a população. É essa informação que faz com que as pessoas possam ter um julgamento melhor das medidas que estão sendo tomadas e aderir a essas medidas. Hoje, a vacina é uma paixão nacional. O brasileiro transformou o dia de se imunizar em uma grande festa. Mas isso não foi de uma hora para outra. Essa mudança foi alcançada após uma longa trajetória de campanhas.
A campanha de erradicação da varíola envolveu uma intensa atividade de vacinação e de ações de vigilância. Sobre o tema, o pesquisador da Fiocruz, Gilberto Rothman, fez um comentário interessante. 60 anos depois de uma revolta contra a vacinação obrigatória, a população, em vez de fazer barricadas, não só saiu de suas casas, como formou filas e aglomerou-se em praças públicas para ser vacinada. Na verdade, se vacinar no Brasil se transformou numa festa. E isso tem a ver com várias iniciativas e políticas que foram desenvolvidas no decorrer do século XX, na sua segunda metade. Quando de várias epidemias, a ideia de levar vacinação e campanhas para o interior, para festas como no Nordeste, onde tinham romarias e festas, levavam-se as práticas de saúde para esses lugares, fez com que a aceitação dessas práticas se tornasse extremamente forte no Brasil. Depois de séculos de pesquisa e de muitas tentativas de combater a varíola, essa doença terrível finalmente foi vencida. O sucesso da campanha abriu novas possibilidades, muito mais audaciosas. Se foi possível mobilizar o país e erradicar a varíola, por que não fazer isso com outras doenças? Poliomielite é o mesmo que paralisia infantil, uma doença contagiosa aguda, capaz de afetar o sistema nervoso e deixar sequelas graves. Em 1980, o combate à doença mobilizou o país inteiro, já que nenhuma criança podia ficar sem a vacina. Mas as dificuldades logísticas foram imensas. O Brasil é um país de dimensões continentais, né, que na década de 80 não tinha internet, não tinha as comunicações que tem hoje, não tinha as estradas que tem hoje, mesmo o trânsito aéreo era outra coisa. Então, a OMS, a Organização Pan-Americana de Saúde, o próprio SEIB diz, não vai dar, isso é uma loucura. Mas deu certo. A decisão do Estado de vacinar em massa e o empenho da sociedade em levar as crianças para se imunizar tornou possível o alcance desse público nas duas etapas. Nascia assim o Dia Nacional da Vacinação. Num primeiro ensaio no Nordeste, não tinha viatura para levar as vacinas. E um delegado seu tem as viaturas. E foi usado carro roubado, que estava no pátio, com ligação direta, para cumprir uma missão pública. Que em algumas regiões da Amazônia não tinha nem como pousar. O avião passava o rádio, estão passando. E combinava com o pessoal lá de baixo, eles estendiam os lençóis no mato para dizer, é aqui. O avião dava um rasante e alguém inventou uma bola, uma esfera de isopor, e as vacinas iam dentro dela, faziam um boliche ali, né? Era uma vez num castelo bem distante, onde nasceu um bonequinho muito simpático, símbolo de saúde e da vida de toda criança. Sua tarefa era prevenir doenças. Por isso, lá ia ele vacinando todo mundo contra paralisia infantil, sarampo, coqueluche, tétano, difteria e tuberculose. O último registro da polio no Brasil é de 89. E esse mérito é dividido com o famoso garoto propaganda, que mais tarde virou sinônimo de vacinação. O Zé Gotinha é uma criação do designer Darlan Rosa, a pedido da Unicef e do Ministério da Saúde. O concurso para a escolha do nome do personagem mobilizou estudantes de todo o país. E o sucesso foi tão grande que hoje ele é não só o símbolo do combate à paralisia infantil, mas também do Programa Nacional de Imunizações, o PNI. Fazer com que os imunizantes chegassem até as pessoas e que elas confiassem na vacina foram desafios imensos que enfrentamos ainda hoje. E outros estavam por vir. O Dia Nacional da Vacinação mostrou que, num país como o nosso, a saúde tem que ser pensada de dentro para fora. Esse dentro é composto por mais de 5.000 municípios, cada um com suas características. Mas como pensar uma política nacional em um país com realidades tão diferentes? Em março de 86, um ginásio em Brasília se encheu de gente em busca dessa resposta. Acontecia a 8ª Conferência Nacional de Saúde.
O sentimento dos secretários de saúde da época, municipais, era um sentimento de participação, de vontade de conhecer as ideias que estavam circulando de um novo projeto alternativo de política de saúde. Havia entusiasmo, vontade de contribuir. Cabe a nós, profissionais, técnicos, associados com a sociedade brasileira, não divorciados. Nós temos que romper o muro e o fosso do setor saúde e abrir canais de comunicação com a sociedade brasileira, inclusive aprender a falar com ela. Muitas vezes eu me recordo desse discurso quando ele fala de também o mal que traz governos autoritários. Em qualquer trecho que se escolha, você tem uma história para contar. Nós temos que começar a transformar nossa linguagem e a mudar o nosso ouvido, para que quando uma sociedade de bairro e um sindicato fale, a gente entenda. E quando a gente consiga falar que é importante acabar com as doenças transmissíveis nesse país, isso possa ser dito de uma forma simples e objetiva para que o nosso povo entenda. Esse novo pacto, essa nova aliança, que nós estamos chamando de uma profunda reforma sanitária desse país. Foram 4 dias de conferência, mais quase 2 décadas de preparação. As bases para um sistema de saúde único e descentralizado foram construídas pelo movimento sanitarista desde a década de 70 e, durante a 8ª conferência, encontrou um reforço essencial: o entusiasmo da população que recém havia recuperado a democracia. Como resultado da conferência, um projeto ousado tomava forma e foi levado no ano seguinte para integrar o documento mais importante do país. Esse sistema pertence ao povo. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Entusiasmo, paixão mesmo. Era algo que fazia a gente se arrepiar de emoção. Por vontade popular, o maior sistema público de saúde do mundo estava sendo construído.